Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Dependendo do momento que você for assistir ao vídeo, sejam todos bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon, vocês já devem ter decorado este texto, né? Eu às vezes erro, mas já decorei. No dia de hoje, já vou dizendo de antemão que estou muito feliz por estar aqui para falar sobre a Parashá dessa semana. Você vai encontrar ali Aharei Mot, Aharei sem o Mot, né? Sem o Aharei Mot, Aharei Mot Kedoshim. Você vai encontrar várias maneiras. Nós vamos pegar aqui Aharei Mot, vamos falar desta maneira porque vamos seguir o livro Lições da Torá, que é baseado nos discursos e cartas do Rebbe de Lubavitch, de abençoada memória, trabalho feito esta adaptação pelo Lorde, eu gosto de falar Lorde é Rabino Jonathan Sacks, também de abençoada memória. Eu gostei muito deste livro, simples, mas não foi só por isso, mas porque eu gostei de algumas pegadas aqui do Rebbe que sempre me fizeram o admirar. Então eu estou muito feliz nesse momento, por quê? Porque aqui nós saímos um pouco da caixinha. Você pode ler todas as parashiot, entender a parte histórica, o que aconteceu, o que a Torá quer trazer ali, trazer para os dias de hoje, não é? Não existe nada que não esteja ali, né? A Torá é um livro que diz como, quando, por que, fazer, não fazer, por que, quando, por que, não sei o que, como fizeram e tudo mais. É realmente um manual de nós entendermos a história, um manual de nós colocarmos na nossa vida e tudo mais. Como já disse aqui, o tudo mais é recorrente. Mas eu gostaria de ir um pouco mais profundamente, então eu não vou me preocupar com o tempo. Se você está aqui, você realmente quer estudar, sim, os vídeos são longos. Por que eu não quero me preocupar hoje? Porque nós temos o judaísmo como a nossa religião, né? Nós somos Bnei Noach, a nossa religião é o judaísmo. Nós somos cumpridores, observantes e cumpridores das 7 leis, com todas aquelas microleis que dali saem, né? Como as pessoas chamam de ramificação. Nós temos tudo isso dentro de uma condição Bnei Noach. O que eu quero trazer aqui hoje não diz respeito ao judeu, ao Bnei Noach, ao budista, ao hinduísta, ao muçulmano, não é? Ao sei lá o que, isto, cristão, não interessa, não é? Antes de nós sermos judeus, nós somos seres humanos. Antes de nós sermos budistas, nós somos seres humanos. Antes de qualquer religião, nós somos seres humanos. Então nós vamos compreender nesta parashá que ela não trata simplesmente de relatar um fato que 2 entraram, tomaram um vinho a mais, um vinhote a mais, entraram no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, e morreram por conta de estarem oferecendo um fogo estranho. Então foi o incenso, então sei lá, veio o fogo do céu, matou os 2 e tudo mais. Nós estamos tratando aqui a grosso modo de algo que aconteceu historicamente. Então, por que eu estou falando de todas as religiões? Porque todas as religiões vão relatar algo histórico, depois elas vão colocar as suas tradições, todas elas, sem exceção, vão ter ritualísticas, né? Momentos de rituais, e todas elas, sejam monoteístas ou não, é, gente? Todas elas trabalham ali com os seres humanos sedentos, desejosos de um reencontro, de um encontro, de uma ligação com a divindade, não é? Com coisas assim. Esta é uma parashá esotérica, por isso eu estou falando que são todas as religiões. Nós podemos aceitar simplesmente a parte literal, né? Nós simplesmente podemos aceitar como for, e você pode desligar o vídeo aqui, não querer assistir. Vou ler ipsis literis o que está aqui nas lições da Torá, mas nós vamos adiante, nós vamos profundamente. Então tem aqui o apoio, né? Eu é que apoio o livro. Nós temos aqui a fonte, ninguém vai falar sem fonte, mas nós precisamos urgentemente, eu diria assim, como nos dias de hoje, entender
que esta parte abstrata, é do que se trata esta paraxá. Esta paraxá não se trata de alguém que foi lá e desobedeceu, né? Nós vamos falar aqui que então talvez eles fossem maiores que Aharon e Moshe. Talvez eles fossem maiores, então por isso eles morreram. Talvez eles fossem menores, talvez eles tenham pecado, talvez não. Fica muito, muito claro que é abstrato o assunto, que é esotérico, e tudo que é esotérico, que é interno, né, contém nele alguns segredos que nem todo mundo compreende, nem sabe olhar para isso que é esotérico. Por quê? Porque tudo que é esotérico é abstrato. Então eu quero que entendam isso, que nós podemos olhar como Bnei Noach, antes de qualquer coisa, você é um monoteísta, segue as 7 leis, ponto final, Deus é um, não é? Hashem é um apenas, mas nós precisamos olhar e ver que em todas as vertentes, que em todos os lugares, não se tratam de animais fazendo religião, se tratam de pessoas, de seres humanos. Então nós precisamos entender isso. Eu me delonguei aqui neste começo, mas é bem importante. Esta paraxá não é uma paraxá que diz respeito à historinha simplesmente. Esta é uma paraxá particularmente esotérica, não é? E por isso eu estou feliz aqui, porque nós podemos ir um pouco adiante. Aquelas pessoas que ficam pedindo sobre Kabbalah, aquelas pessoas que querem saber sobre o que é mistério, né? O místico e tudo mais. Esta paraxá nos traz isso de presente. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Nós vamos ler as lições da Torá e vamos procurar olhar com este olhar de ser humano independente de religião. Mas nós vamos ter aqui uma Torá que nos entrega isso, que nos mostra isso. Um Deus aqui que está nos dizendo, olhe para isso. Vocês são fisicamente, né? Vocês não são eternos, mas o restante é eterno. E nós vamos falar daquilo que fica, daquilo que é eterno, daquilo que é esotérico, daquilo que é abstrato, daquilo que nós não podemos ver. Eu vou começar lendo aqui Ahareimot, aquela parte primeira, né? E depois vem toda a adaptação do Rabino Jonathan Sacks. Ahareimot começa mencionando a morte de Nadav e Avihu, os filhos de Aharon. A sua morte relatada na Sidrat Shemini contém algo de mistério, pois, por um lado, parece que foram punidos por suas falhas, enquanto que, por outro lado, um comentário midrástico faz com que acreditemos que os seus méritos eram extraordinários, ultrapassando até mesmo os de Moshe e Aharon. Será que podemos reconciliar essas duas análises de seus caráteres? Desculpe. Uma explicação racídica consegue fazer isto ao dizer que eles morreram por causa de um êxtase religioso. Tão intenso que as suas almas literalmente saíram de seus corpos. Mas será que havia algo de errado nisto? Sim, havia. O que foi errado foi a busca do êxtase ao preço de uma vida no mundo. Eles correram atrás de planos mais elevados sem pensarem em retorno. E um judeu precisa sempre retornar, pois a sua tarefa pertence a este mundo, santificando e não abandonando a sua situação terrena. O ritmo da abstenção e o ritmo do retorno, o da experiência e o da ação, são fundamentais ao judaísmo, e este é o tema desta Sirá. Vejam aqui que ele fala judeu, né, o tempo todo, porque se trata de um livro para judeus, porque se trata de judaísmo. Então aqui nós vamos entender mais uma coisa. Em todas as religiões, e também em algumas coisas que a gente nem chama de religião, aquelas filosofias de vida e tudo mais, em todo esse lugar nós temos pessoas, que óbvio, né?
Pessoas que têm paciência, que têm respeito, que entendem que você só passa para o segundo nível quando já passou, fez aquela prova do primeiro nível, que vai assim, devagarzinho. Nós vamos usar uma palavra aqui que não é judaica, que significa senda. A senda. Existe uma maneira de você se evoluir, vamos dizer assim, elevar, né? Se transformar aqui a mais do que um Hassid, um tzadik, né? Mas quase que um homem santo, né? É aqui que é o nosso desenvolvimento para essas coisas. Nós estamos falando de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu recebeu as tábuas de Deus, não é? Moshe Rabbeinu era um homem elevado, meditativo, né? Como a gente chama no ensinamento mais esotérico de um iniciado. Então, existem aquelas pessoas dentro das religiões que querem obter esse êxtase. E foi muito importante eu ler este livro, por trazer a palavra êxtase, porque ela é muito difícil colocar no judaísmo o que as outras religiões é um prato cheio, né? É uma mesa posta com palavras que nós podemos entender pela ocidentalização da nossa conduta, né? Da vida bem ocidental, cheia de influências. Então, êxtase é aquela palavra a qual você vai chegar um dia. Todos nós, então buscando ou não buscando, todos nós vamos em certo momento ter uma ligação muito mais próxima com Deus. Um desligar do nosso corpo físico muito mais, como é que eu poderia me explicar aqui? Muito mais sutil, não, muito mais verdadeiro mesmo, uma ligação necessária. E isso diz respeito a dois tipos de procura: a procura por uma senda súbita. Eu quero porque quero porque quero. Então eu vou lá, estudo a mística, eu estudo aquilo que dizem que não é para estudar, eu entro naquilo. Eu tenho um intelecto aguçado, eu procuro, mas eu não tenho a base. É quando a gente coloca água, né? Coloca água assim, tem o copo aqui, ó. O copo tá desse tipo aqui. Se eu colocar mais um pouco de água, a água vai acontecer o que? Vai transbordar e vai derramar água por tudo, porque o recipiente não aguenta, né? Precisa colocar numa jarra, mas por enquanto ele é um copo, ele vai ser derretido, desculpe, esse vidro vai virar uma jarra, eu posso colocar mais água. Nós temos as pessoas que têm sede e realmente transbordam essa água, e temos aquela da senda gradual, daquele crescimento gradual, né? Daquela interpretação, das 4 fases de interpretação de um texto, principalmente de um texto sagrado, porque nós encontramos interpretações em qualquer tipo de texto, não é? Mas num texto sagrado nós temos ali um objetivo maior, né? Daquele que ali transmitiu aqueles ensinamentos. Então eu posso, cheia de má intenção, saber tanto quanto você, que estudou a mesma coisa que eu, com boa intenção. Então o êxtase, aquele momento onde essa luz, essa sensação ultrapassa os limites físicos, numa grande meditação, numa grande entrega. Você precisa estar preparado em todos os veículos, todas as vestimentas da alma precisam estar preparados. Não simplesmente um desejo. Eu tenho um desejo porque quero, porque o desejo, para que ele se transforme em algo que realmente vai nos conectar, nos ligar a isso que é esotérico, este chamado desejo precisa mudar de nome, ele precisa se transformar em vontade. Por isso todos os nossos desejos, não é? Toda a nossa representação física de tudo que existe precisa dar um salto, precisa se transformar em vontade. Aí nós vamos subindo, vamos usar a palavra subindo, retornando a Deus até o momento de nos anularmos. Nós não podemos querer este êxtase, esta anulação, antes de entendermos todo o resto, antes de cumprirmos todas as missões, não é? Antes de pagarmos todas as dívidas, de apararmos todas as arestas, de cortarmos muito bem aqui o gramado tem que estar
todo certinho, todo podado aqui no mundo físico. Temos que trabalhar aqui. Então a gente já entendeu aqui, já conseguimos vislumbrar aqui que é uma paraxá esotérica, onde em algum momento eles se perderam, mas era uma senda súbita que eles queriam, era uma senda gradual, onde eles erraram. Eles foram altruístas, eles queriam servir a Hashem, ou eles foram egoístas, e quando viram aquela luz, quando sentiram aquele êxtase, ficaram deslumbrados e sem vontade de retornar. Quem aí nunca meditou, se é que vocês conseguem meditar, porque não é nada fácil, meditou e ficou meditando e pensando e relaxando, e aquilo era tão bom, o encontro contigo mesmo, que é o lugar mais próximo de você com Deus, é depois de você se encontrar com você mesmo, aquela meditação, aquela coisa tão real às vezes, que te dá vontade de não voltar. Nós vamos entender aqui. Então, não interfere nem no judaísmo, não interfere em nenhuma religião, e também não busco elas, não interfere em nada da história que nós vamos ler, não interfere nas interpretações que nós possamos ter feito em muitas vezes, simplesmente porque eles beberam, simplesmente porque eles não estavam preparados, simplesmente porque eles eram muito elevados. Não interfere nós olharmos para o lado esotérico, simplesmente não interfere na história nós entrarmos no particular, no esotérico. Eu me confundi. Vamos fazer a bênção d'água. Então vamos começar aqui com os subtítulos, que é a maneira com que ele faz a sua adaptação. Então, o subtítulo 1, a morte de Nadav e Avihu. A nossa Sidrá começa com o versículo: e falou o Eterno a Moshe, depois da morte dos dois filhos de Aharon, quando se aproximaram diante do Eterno e morreram, tá? Vaikra 16:1 ali, no comecinho da nossa paraxá. No entanto, as palavras finais nos apresentam um problema. Por que a Torá acrescenta "e morreram", quando isto já está dito depois da morte dos dois filhos de Aharon? Veja que parece que tem duas mortes aqui, não é mesmo? O Midrash, ao dar a explicação sobre a sua morte, oferece as seguintes explicações. Eles entraram no Santo dos Santos, tá? No Kodesh HaKodashim. Eles não envergaram as vestes sacerdotais necessárias a seu serviço. Eles não tiveram filhos e eles não se casaram. Surge então a nossa segunda pergunta: qual é a origem do relato midrástico? Aonde na Torá podemos encontrar alguma alusão a estas 4 faltas? Olha só, o que tem que ver eles não estarem com a roupa sacerdotal, envergaram a roupa sacerdotal necessária? O que tem a ver eles não terem tido filhos? O que tem a ver eles não serem casados? O que isso tem a ver? E veja que nós estamos em nível Midrash. Olha que nem é o mais profundo, e olha o quão profundo já estamos aqui. E mais, como é que podemos supor que os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, eram culpados de algum pecado? Os sábios dizem que Moshe disse a Aharon: Aharon, meu irmão, eu sabia que o santuário seria santificado por aqueles amados e próximos a Deus. Vejo agora que eles, Nadav e Avihu, são maiores do que nós dois. Se assim foi, como é que poderiam eles ter cometido pecado? Quer dizer, quando Moshe diz, então, que eles devem ser maiores do que eles, porque tiveram de santificar ali, enfim, se eles são maiores do que eles, do que Aharon e Moshe, como é que eles pecaram? Então essa interpretação do pecado aqui, ela fica falhada, ela fica rasa, ela fica pequena. Segundo subtítulo:
um êxtase fatal. Eu gostaria tanto de utilizar uma outra palavra aqui que eu penso que ela é mais comum para todo mundo, mas nós não vamos usar. Vamos imaginar aquele estado meditativo superior, aquele estado meditativo realmente de alguém que consegue sair um pouco da sua caixinha corpo físico, tá? Um êxtase, mas esse aqui é um êxtase fatal, porque eles morreram, não é? Eles faleceram. Eu estou com tosse. Existe uma explicação racídica de que os dois filhos de Aharon não pecaram literalmente. O seu pecado foi o de permitir que o seu desejo de aderir a Deus subisse a tal intensidade que eles vieram a morrer. Olha, aqui, que interessante esta passagem onde fala o seu desejo de aderir a Deus. Nós sabemos que aderir é algo que gruda, né? Que adere. Não é, por exemplo, assim, eu aderi a esse estudo aqui, eu aderi a esta moda aqui. É mais do que isso. É aderir a Deus, é se grudar, é mais do que se conectar. É quase voltar ao status quo de somos um. É quase sermos recolhidos aqui para a divindade novamente. Porque aqui nós acreditamos que tudo será recolhido e voltará para a divindade. Então, que fique claro, não é? Ai, ai. Bom, então eles quiseram se aderir tão fortemente, com tanta intensidade, que vieram a morrer. Aqui a palavra usada é desejo. O desejo, não se falou em vontade, não é? Quando os seus corpos já não podiam conter as suas almas. Lembram do copo? Muita água, muita água, muita água, transbordou. Não é? Nós precisamos aqui de um copo maior, não é? Mas a água que derramou do copo, ela não foi para lugar nenhum. Ela existe, ela derramou. Eles derramaram a água do copo. Eles transbordaram acima e além dos corpos o êxtase que sentiram. Então, este corpo não segurou mais. Alguma fagulha pode ter ficado neste corpo de vida, por que não? Não é? Os resquícios de uma alma que a gente chama de animal, mas a parte sim interna, sim esotérica, sim aquela mais conectada, aquela mais divina, embora tudo seja divino. Esta transbordou. Bom, assim a Torá diz: quando se aproximaram diante do Eterno, com tamanha paixão que eles morreram. E isto foi dito como um pecado. É uma perda intelectual, uma perda moral, uma perda histórica, uma perda religiosa, uma perda de todos os tipos, se nós ficarmos simplesmente numa interpretação literal. Uma perda e um atraso na redenção. Bom, e isto foi dito como pecado. Pois, embora um judeu deva se despojar de preocupações materiais, tá? No momento em que ele se equilibra com o supremo êxtase da alma, ele deve mais uma vez retornar ao trabalho que a alma deve desempenhar numa existência física. Livro judaico para nós que somos Bnei Noach, seguidores, né, do judaísmo. A nossa religião é judaica, mas nós entendemos aqui e vamos tirar com absoluto respeito a palavra judeu daqui, para que todos que assistam possam compreender que qualquer ser humano pode ter uma resvalada dessa, achar que pode ir além sem ter a base, né? Aqui neste caso, a base de Torá, a base de compreender que se nós estamos encarnados no mundo físico, nós temos coisas a fazer aqui. Só acaba quando termina. Nós podemos dirigir a nossa vida a nosso bel prazer, não é mesmo? Nós podemos dirigir a nossa vida, mas o final, aquele fechar a conta, passa a régua, fecha a conta, este é de Hashem. Então, quando ele diz aqui,
Isso aqui eu tenho uma história para contar. Isto foi dito, pois embora um judeu, então aqui, pois embora uma pessoa qualquer, tá, deva se despojar de preocupações materiais, nós devemos não ter apegos materiais. Ainda assim, no momento em que ele equilibra o supremo êxtase da alma, esta pessoa deve saber que deve retornar ao trabalho que a alma deve desempenhar numa existência física. Eu tenho uma história para contar aqui que é a seguinte. Tem uma história que eu vou contar sobre uma história. E eu não sei. Eu e o negócio de não ter fonte. Daqui uns dias vem um monte de crítica, né? Um sábio aí, não do judaísmo. Por isso eu não sei, não lembro, também não quero lembrar porque não é do judaísmo. Um sábio aí ficou lá no estado de êxtase, meditando, fazendo aqueles... Vamos botar aqui a culpa, sei lá, vamos dizer que é budista, sei lá o que é, gente. Uma pessoa meditou. E tinha um superior, né? Ele tinha o seu mestre ali que ensinava aquela sabedoria, sei lá. E ele meditou tanto, não é? Que ele ficou num estado de êxtase mas tão elevado, né? E quem estava de fora não sabia dizer se ele estava doido, se ele estava, como é que ele estava. Mas ele ficou tão iluminado, a sua face ficou tão iluminada, assim como Moshe quando desceu do Monte Sinai, ele ficou tão iluminado, tão resplandecente ali, que no templo, né, neste templo aí, vamos dizer que era num templo judaico mesmo. Ele estava lá nesse templo, sei lá que templo, com os seus mestres por ali. Quando ele voltou, como o mestre dele, que tinha ensinado, né, as táticas ali, a maneira de como meditar, de como se desconectar do físico, né, para ter uma meditação melhor, né, menos carne, menos isso e tudo mais, percebeu que ele estava muito longe, mas não sabia em que estado ele estava, e ficou esperando ele voltar, com uma vassoura na mão. Quando este sábio, meio discípulo dele, eu acho, né, porque ele não se aguentou, né, ele estava em muito êxtase. Quando ele voltou, né, da sua viagem, da sua meditativa, e ele abriu os olhos cheio de iluminação, o sábio entregou a vassoura para ele. Agora, você pega esta vassoura e varre todo o templo, limpa tudo. O objetivo aqui viu a luz, sentiu o êxtase, compreendeu algo mais do que até então você tinha compreendido, sentiu a grandiosidade de Deus, percebeu o que te espera, o que nos espera quando nós estivermos preparados e tivermos um recipiente que não nos serve mais e ele fica aqui e a gente vai? Ou um recipiente que tem a sustentabilidade, que sustenta esta energia toda aqui mesmo? Então, entendeu tudo isso? Agora pega a vassoura e varre. Agora volta. Teve esse vislumbre, agora eu quero ver você varrendo. Este é um objetivo físico, esta é uma função física, bem mundana, né? Então este sábio trouxe este aluno dele de volta para a terra, né? Nadav e Avihu não tiveram esta oportunidade, eles ficaram ali mesmo. Essa história é boa, né, da vassoura. Então, se você viajar muito na maionese, fizer uma meditação muito maravilhosa, estudar a Torá, porque a Torá dá isso na gente, né? Estudar Talmud, estudar Torá, estudar Talmud, estudar Kabbalah, estudar. Sentir que esse lugar parece que não faz mais sentido para você, você realmente quer esta luz que você está experimentando ali. Quando você se der por conta, abre os olhos, varra a sua casa. E volte. Porque você vai querer ficar. Está escrito no Pirkei Avot. Contra a sua vontade, você vive. Aqui o Pirkei Avot, aqui é no final do capítulo 4, tá? Também temos o Tânia aqui. Bom, e isso foi dito, está escrito em Pirkei Avot, contra a sua vontade, você vive. Colocado contra o desejo da alma, de elevar-se além do mundo. Colocado contra o desejo da alma de elevar-se além do mundo.
Esta é a tarefa de criar um lugar, está a tarefa de criar um lugar para a morada de Deus no mundo. Então, colocado contra o desejo da alma de elevar-se além do mundo, tá? Está a tarefa de criar um lugar para a morada de Deus no mundo. Por quê? Porque nós sabemos que os sábios nos contam que há uma pseudo, talvez real, prisão da alma no corpo. A alma, ela se sente aprisionada. Nós viemos para experienciar coisas por causa da vontade de Deus. Nós não temos que nos meter nesse assunto, porque é que ele colocou nós aqui, porque ele quis. Nós não precisamos chegar aí. Mas nós vamos entender que ele não tirou a nossa alma e deixou nós aqui sem alma, caminhando pelas ruas, fazendo as coisas. Tudo está junto. O que há limite, o limite que existe é físico, não existe limite para a alma, né? Porquanto sabemos que quando sonhamos parece tudo tão livre. Vamos para tantos lugares. Então a alma se sente aqui aprisionada. E esse é o sentido da palavra: contra a sua vontade você vive, né? Do Pirkei Avot. Nadav, e a tarefa é que a gente realmente tenha um lugar propício para Hashem no mundo. Este foi o seu pecado e o motivo de sua morte. Eles se aproximaram diante do Eterno e morreram. Eles deixaram que a sua paixão espiritual sobrepujasse a sua tarefa deste mundo. Eles foram além do mundo e além da própria vida. Quando fala em paixão espiritual, quando fala em desejo, aqui nós enxergamos nitidamente o pepino disso. Não estavam preparados. Não estavam preparados. Se estivessem preparados, poderiam sair em paz como entraram em paz, como Rabi Akiva, que nós vamos ver adiante. Este ato está no cerne de cada uma das 4 faltas a eles atribuídas pelo Midrash. Agora nós vamos entender o Midrash. O que tem que ver a roupa, o que tem que ver não ter filho, o que tem que ver. Eles adentraram o Santo dos Santos, o mais íntimo recôndito do espírito, sem pensar em seu retorno ao mundo exterior. Nem fomos no nível Sod, para entendermos aqui que adentraram o Santo dos Santos, ou seja, quem é este Santo dos Santos? Representado pelo Kodesh HaKodashim, pelo Santo dos Santos, fisicamente representado, o mais íntimo recôndito do Espírito. Eles entraram, vocês sabem que era interno, não é? Tinha os salões, tinham todos os espaços. Kodesh HaKodashim era um lugar mais íntimo, mais profundo, mais para dentro do próprio templo, do próprio tabernáculo. Este é o recôndito do Espírito, sem pensar em seu retorno ao mundo exterior, porque eles entraram, eles foram indo no recôndito espiritual de cada um, não quiseram voltar. Imagina as belezas que tem lá. Segundo, eles não envergaram as vestes sacerdotais. A sua preocupação era de se privar do mundo e se tornar puramente espirituais. Eles abandonaram as vestimentas necessárias nas quais o mundo de Deus está vestido. Isto está no Tânia. As mitzvot, as ações físicas que santificam um ambiente físico. Então, quando ele diz aqui, eles abandonaram as vestimentas, nós podemos entender 2 tipos de vestimenta. A vestimenta da alma, que foi aquela que eles morreu, né? Não tinha mais ali a vida. Não é? As vestimentas da alma, tudo que a alma precisa vestir para poder estar no mundo físico. Mas aqui ele vai dizer as vestimentas sacerdotais. Então, nós precisamos das mitzvot, não é? Das obrigações, dos preceitos positivos, negativos. Para quê? Muito bem explicado, as ações físicas que santificam um ambiente físico. As mitzvot são físicas, aquelas que nós podemos entender e aquelas que nós não podemos entender, elas são físicas, elas sempre vão ter um simbolismo
físico. E são elas, elas que santificam este ambiente físico. Ali eles se entregaram, eles ficaram desnudos de mitzvot e de a vestimenta corporal não fazia mais sentido para eles. Eles se entregaram completamente para aquele estado meditativo. Eles não tiveram filhos e eles não se casaram. Aqui ele trabalha os dois no mesmo. Ou seja, eles não realizaram o mandamento de Deus de frutifiquem e se multipliquem e trazer novas almas ao mundo. Eles fizeram o contrário, eles retiraram as suas próprias almas do mundo. Aqui, se você não tem filhos, não se preocupe, porque estes filhos aqui não significa unicamente os filhos biológicos de uma pessoa, não é? Como a gente diz, aquele os filhos do Rabi Akiva, os filhos de Aaron, não esses dois, os filhos de um grande sábio, os filhos da doutrina esotérica, do judaísmo místico, do judaísmo esotérico, os filhos, entende? Aqui eles não multiplicaram, eles não se casaram, então existe o simbolismo físico que foi real, eles não casaram, não tiveram filhos, eles não passaram isso para filho nenhum, filho biológico, mas eles também não passaram adiante aquilo que eles estavam sentindo. Nesse momento aqui, frutifiquem e se multipliquem, no trazer almas ao mundo e também trazerem almas, pessoas para dentro do próprio judaísmo, para dentro do próprio ensinamento, seja esotérico ou não. Eles simplesmente foram, aqui uma palavra que vai ser complicada se você já lê há muito tempo e não viu isto ainda, né? Claro que eu me responsabilizo por um entendimento que este ano eu tive sobre a parte muito esotérica. Eles foram egoístas. Então, embora muitas pessoas pensem, eu estou ficando que é uma luzinha, eu estou meditando, eu estou evoluído, eu estou isso, eu estou aquilo, existe muito eu aqui, né? Este ego superior, agora me engasguei mesmo, desculpe. Esse ego superior, este ego de personalidade, estas partes que temos dentro de nós, né, as quais nós utilizamos, a palavra eu é muito eu, é muito eu. A saga do pause. Então, esse entendimento desse ano, desse momento esotérico do que aconteceu, foi um egoísmo. Você vê aquilo, você consegue aquilo, você está num estado meditativo, num estado de entrega muito grande, ao qual você esquece dos outros. Onde está o seu altruísmo aí? Então, a gente escuta muitas pessoas, eu sirvo a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. E quando você vai perceber, a pessoa serve a ela mesma. Há um egoísmo aqui, porque para que a gente possa, para que nós possamos nos anular, tem que ter vontade, não desejo. O anular é se entregar completamente, poder fazer essa ligação, aderir de forma genuína à divindade e não de forma egoísta. Então, eu. Foi o que eu vi. Eu vi egoísmo aqui. Não por maldade, não por maldade, não por perversidade, eles eram elevadíssimos, mas por ignorância desta parte, por egoísmo. Realmente deixaram o egoísmo falar mais alto que o altruísmo e que realmente o serviço a Hashem. Então, eles fizeram o contrário, eles retiraram as suas próprias almas do mundo. Então, além de não ensinar para pessoas, né? Então, os filhos, aquelas pessoas às quais você passa a palavra, você passa o ensinamento oralmente, seja como for, e também filhos biológicos. Aqui existe o simbolismo inteiramente compreensível para nós. Todas as suas transgressões partiram de uma só falsa ideia, a de que, aqui ele vai dizer, a de que o judeu se aproxima de Deus pela abstenção ao invés do envolvimento. Na verdade, ambos são necessários, e este é o porquê. No pico do ano,
quando somos mais vigorosamente retirados do mundo no Yom Kippur. Nós começamos a leitura da Torá a partir desses versículos, como um lembrete de nossa suprema tarefa. Lembram que é lido no começo do Yom Kippur. Aqui nós não vamos tirar a palavra judeu, porque o Yom Kippur é judaico e porque nós vamos entender como Bnei Noah faz muito tempo que nós já cumprimos o Yom Kippur também. Não há uma obrigação aqui daquele jejum de 25 horas, você sabe, mas é uma mitzvah que pode ser feita. Não é que pode ser feita por nós e nós fazemos. E quem fez compreendeu perfeitamente, sentiu um pouquinho do que diz aqui, do que é você realmente se retirar, tirar até as suas vestimentas. Quando nós, eu vou ler essa parte de novo e eu quero explicar uma coisa. Na verdade, ambos são todas as suas transgressões partiram de uma só falsa ideia, a de que o judeu se aproxima de Deus pela abstenção ao invés do envolvimento. Então, eles em vez de se envolverem com as coisas físicas, como nós falamos antes, trazer as mitzvot e tudo mais, que é a fisicalidade do que é esotérico, eles simplesmente, eles não quiseram saber disso. Eles se separaram disso, né? Eles se separaram do que era físico. Bom, de abstenção. Na verdade, ambos são necessários, e este é o porquê do pico do ano, quando somos mais vigorosamente retirados do mundo, no Yom Kippur, nós começamos a leitura da Torá a partir destes versículos, porque nós temos que voltar. Quem aí cumpriu o Yom Kippur completamente? Uma oportunidade para você colocar aqui embaixo. Então, nos comentários, eu cumpro o Yom Kippur. Mas o Yom Kippur, aquele que nós não bebemos água, aquele que nós não tomamos banho, aquele que nós não passamos creme, aquele que nós não passamos óleos, aqueles que nós não escovamos os dentes, aqueles que nós usamos sapatos simples, aquele que nós não usamos nada que nos lembre a coisas que sejam materiais e que nos ajudem nessa vida, no sentido que nos facilitem as coisas, não é? Então, quem foi que saiu completamente disso? Quem é que não comeu durante 25 horas? Quem é que pegou os seus entes queridos, olhou nos olhos e pediu perdão? Quem é que pediu perdão 2 vezes, porque o cara lá não quis te perdoar? Quem é que pediu perdão 3 vezes? Quem é que se sentiu perdoado? Quem é que pediu perdão a Hashem no Yom Kippur? Quem é que fez? Quem de vocês, quem de nós cumpriu o Yom Kippur do começo ao fim, sabe e sentiu que existe algo extremamente misterioso, místico, esotérico, profundo e libertador ali? Na primeira vez que você faz, quando não é um judeu que não tem a tradição dentro da família, começa lá de criança, fica um pouco menos sem comer, não é? Mas que chega como Bnei Noah com essa sede louca de fazer todas as mitzvot, cumpre o Yom Kippur. A primeira vez, quando você começa, ou quando começa o dia, não é? Quando começa o horário ali, que é no anoitecer, que começa o Yom Kippur e você, umas 3 horas depois, pensa: não vou ser capaz, eu não vou conseguir, está difícil. E você ora, faz tudo aquilo que manda o Yom Kippur. E quando se passa muito tempo, você se sente livre. Você se sente livre. O seu cérebro, o nosso cérebro fica potente, ele fica liberto. Mais um pause, né? Então, quem é que fez o Yom Kippur completamente? Quem é que sentiu isso? Incrivelmente, tudo funciona melhor. O seu intelecto, as suas emoções, né? O seu entendimento sobre humildade, não sobre pequenez, sobre humildade, sobre se sentir a criatura. O entendimento que nos dá no final do Yom Kippur: eu faria tudo de novo. Eu estou me sentindo realmente desnudo de ego, desnudo de desejos. Eu tenho só vontades.
Agora eu tenho vontade. Todo desejo que é físico, todo desejo que é emocional, se transformando em vontade de servir. E aí vem o altruísmo, em vontade de ser igual aos demais, em vontade de se entregar, em vontade real de fazer essa ligação com a Hashem. Nós temos agora o terceiro subtítulo, que é entrada e saída. Urashi explica que o mandamento que ele, Aharon, não venha a toda hora ao local sagrado, mas com isto virá Aharon ao local sagrado. Vem logo depois da declaração da morte de seus filhos, para advertir de que o seu e o nosso serviço não deveria ser como o de Nadav e Avihu. Eles fizeram um serviço para eles. Eles se empolgaram, gostaram demais, não pensaram nos outros, não pensaram nem no corpo físico deles mesmos. E num estado de êxtase, desta maneira, quando se retira uma alma de um corpo, quando se retira alguém deste mundo de uma maneira que não era, que é acidental, que não era o momento certo, não vai exatamente surtir os efeitos que imaginava, não vai exatamente para o mesmo lugar, vamos dizer assim, não é? Aqui surge uma pergunta: será que podemos de fato pedir que uma pessoa, num ponto de êxtase, retorne ao seu papel mundano? Dê a vassoura para a pessoa. Não é? Se a sua experiência é genuína, se ela alcançou o amor a Deus, devolva a vassoura para ela, ela volta para este mundo e este amor ela não esquece. O amor a Deus é uma obrigação, o amor a Deus é uma construção, como todo amor que é verdadeiro. Amor não é paixão, então eles não tiveram amor. Amor não é paixão, não é desejo. Amor é uma construção. E esta construção, sim, você pode pegar a vassoura, continuar varrendo o templo e continuar amando a Deus e o temendo. Bom, o amor a Deus com todas as suas forças e irrompeu atravessando todas as barreiras da separação entre homem e Deus. Poderá ela refrear-se exatamente no ponto da união e reemergir-se em todas as limitações e restrições da sua condição humana? Isso é uma pergunta e ele vai responder. Mas nós podemos já entender aqui pelo que nós lemos e pelo que nós conversamos, que voltar, refrear exatamente no ponto da união é como se conscientemente neste momento de êxtase a pessoa compreendesse que precisa voltar, que tem coisas para fazer aqui, não é? E tudo mais. Então esta é a vassoura que é dada para a pessoa. Ela sabe que tem uma vassoura esperando por ela. Então ela volta. Esta é uma pergunta e ele vai responder aqui. Será que não há uma incompatibilidade emocional entre o absoluto abandono de uma pessoa a Deus e uma constante vigilância para não ir longe demais? Olha só, será que não há uma incompatibilidade emocional entre o absoluto abandono de uma pessoa a Deus e uma constante vigilância para não ir longe demais? O equilíbrio, aqui faltou passar de ano para entrar no outro, aqui faltou um recipiente, ou aqui faltou ser o momento certo, não é? Porque não é para morrer quando se está em êxtase, é para viver quando se está em êxtase, é para morrer de outra coisa. A resposta está em como uma pessoa inicia sua jornada espiritual. Se ela parte com a intenção de satisfazer os seus próprios desejos, independente de quão exaltados eles são, o egoísmo, ela não há de querer voltar de seu êxtase particular às necessidades do mundo. Não é? Está tão bom ali, se eu voltar eu tenho que pagar as contas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver as coisas de casa. Porém, se ela inicia com obediência aos mandamentos de Deus, sabendo que apesar de amarás ao Eterno teu Deus com todas as suas forças, Ele criou o mundo não para ser um vazio, mas para ser habitado. Você tem um tempo aqui. Então, em sua arrebatada aproximação a Deus, o supremo e mais ardente desejo de retornar e santificar o mundo estará sempre implícito. A pessoa sabe o que está fazendo. Há uma famosa história no Talmud. O que nós estávamos falando.
Sabem aquela, quando nós falamos de pardês, do pomar, né, do jardim, como queiram chamar, mas é mais chamado como pomar, é a história do Rabi Akiva e dos outros. Ele vai relatar aqui sucintamente e resumidamente. Há uma famosa história no Talmud, tá? No Talmud, no Tratado de Shagigah. 4 homens entraram no bosque, tá? No bosque, no pardês, que são os segredos místicos da Torá. Eles não entraram num bosque, tá, gente? Eles não entraram num pomar de frutas. Eles entraram nos segredos místicos da Torá. Ben Azai, Ben Zoma, Aher e Rabi Akiva. Ben Azai olhou e morreu. Ben Zoma olhou e foi acometido de loucura. Aher, eu acho, se tornou um apóstata. Eu já ouvi falar em 2 jeitos, mas é Aher. Se tornou um apóstata. Ele desistiu do próprio judaísmo. Né? E Rabi Akiva entrou em paz e saiu em paz. Diante disso, a importante diferença entre Rabi Akiva e os outros 3 é a de como ele saiu do bosque, dos ensinamentos místicos, cabalísticos, profundos, esotéricos, abstratos. Porque o Talmud enfatiza que ele entrou em paz. Então ele está fazendo uma pergunta: por que o Talmud enfatiza que ele entrou em paz? Antes de nós lermos a continuação, vamos entender o que aconteceu com cada um. Ben Azai, Ben Zoma, Aher e Rabi Akiva. Ben Azai olhou e morreu. Parecido com Nadav e Avihu. Ele viu o esotérico, ele sentiu isso, ele não suportou isso, ele não tinha recipiente para encher aquele copo, né? Quase transbordar, mas ficar ali dentro, aquela água toda. O recipiente dele era pequeno demais, então transbordou, então ele morreu. Ben Zoma olhou e foi acometido de loucura. Nós aqui temos que explicar esotericamente, abstratamente, alguns estados que são, olha só que coisa interessante isso, não é judaica. Vocês sabem que alguns alucinógenos, algumas drogas, alguns ingredientes ali, algumas substâncias colocam o homem num estado, ser humano, isso é comprovado, não é o que estou falando, num estado fora da realidade, não é? Fora da realidade, onde se parece que existe ali alguma conexão, infelizmente, com algo esotérico, não é? Então isso dá aquele desejo da pessoa utilizar aquilo novamente. Aqui nós temos os futuros viciados e tudo mais. O resultado de usos desse tipo de coisa que te tira fora, que parece que você viu coisas maravilhosas e tudo mais, o resultado disso, um efeito que pode acontecer é a esquizofrenia, por exemplo. Não estou dizendo que isto é regra, mas pode acontecer, não é? Então nós temos aqui um êxtase tão grande, uma visão, e não é uma visão dos olhos, é uma visão, um entendimento, uma coisa tão forte que aconteceu, um êxtase tão profundo, não é? E realmente tão radiante que ele ficou maluco, literalmente maluco, e isto pode acontecer. O que ele não tinha aqui? Ele tinha, olha como é diferente. O primeiro não tinha o recipiente do tamanho apropriado. Este tinha. Geralmente, o que acontece aqui é ter um recipiente, né? Um recipiente suficientemente grande para absorver, para receber aquela água, mas não é um recipiente apropriado. Por exemplo, quando você tem um pote de argila e coloca água nele, não tem aquele processo, sabe, aquele que deixa ele impermeável, você coloca diretamente naquele pote de argila uma água, a água vai ser absorvida, ele não é, né, por aquele barro, ele não é um recipiente apropriado para a água neste momento. Ele é diferente de um vidro. Então, ele não tinha o recipiente apropriado. Não era o tamanho,
Não era a capacidade, mas não era aquele. O que isso significa esotericamente? Ainda não era nesta vida. Ainda não era com este corpo que ele ia fazer essa viagem, este êxtase. Aqui fica mais difícil, mas é isso, não é? Bom, então Rabi Akiva entrou em paz e saiu em paz. Diante disso, a importante diferença entre Rabi Akiva e os outros três é a de como ele saiu do bosque. Por que o Talmud enfatiza que ele entrou em paz? Mas a verdade é que a maneira como cada um deles entrou é que determinou como eles saíram. Agora vem a explicação do livro, né? Do Rebbe de Lubavitch, através do Rabino Jonathan Sacks. Ben Azai entrou buscando êxtase. Foi egoísta, ele buscou isso, assim como os dois, ele não tinha recipiente. Ele teve o que aqui? Desejo, paixão, não o retorno. Ele buscou encontrar o êxtase, não voltar. Então ele ficou lá. Então ele morreu, porque o corpo não aguentou. Por isso ele olhou e morreu. É interessante notar que o seu serviço divino foi geralmente caracterizado pelos aspectos da abstenção. Então, você veja, ele era caracterizado por aspectos realmente de se abster das coisas, né? Das coisas físicas, não é? Mas Rabi Akiva entrou em paz, em obediência à vontade de Deus e procurando unir o mundo superior e o mundo inferior. Eis porque ele saiu em paz. Ele tinha recipiente para aguentar aquela luz, aquele êxtase. Ele tinha o corpo adequado, apropriado para aquilo, naquele momento, naquela vida. Nós sabemos que ele sofreu muito na sua morte. Depois ele tinha isso, ele tinha o veículo apropriado, ele tinha o recipiente certo, ele cabia dentro dele tudo isso, mas ele compreendia que isto era momentâneo, era para absorver o ensinamento e voltar para trazer para o mundo físico, para passar para as pessoas. Rabi Akiva era um homem altruísta. Ele tinha vontade de ir e vontade de voltar. Então não era desejo. Nós sabemos que quando ele retorna com seus alunos, é a sua mulher que ele agradece por tudo o que ele é. Nós sabemos da grandiosidade, do altruísmo e da humildade. Ele tinha todos os ingredientes para ir, entrar no pomar e sair dele, sem perder o que aprendeu lá dentro, sem perder o que sabia que fora é a sua sanidade. Ele juntou as duas coisas e trouxe para o mundo inferior o que aprendeu no mundo superior, nos momentos de êxtase, nos ensinamentos de quando ele estudou os segredos místicos da Torá. Bom, a sua intenção de retornar do Rabi Akiva estava implícita desde o início de seu caminho ao êxtase religioso. Era o que ele queria. Foi também assim que Aharon entraria no Santo dos Santos, com temor, obediência e autoabnegação. E desta forma ele era capaz de fazer expiação por si e por sua casa. E recitar uma prece pelo sustento de Israel, sendo cada um deles um ato de cuidado e zelo pelo mundo. Quarto subtítulo, a experiência em ação. Todas as narrativas da Torá têm um ensinamento que se aplica a todo e cada judeu. Serve para você também que estuda a Torá, que é Bnei Noah. Se você não estuda a Torá e está assistindo, vai estudar que você vai entender, gostar e nunca mais vai querer sair. Então, todas as narrativas da Torá têm um ensinamento que se aplica a todo e cada judeu e a toda pessoa, não simplesmente a alguns poucos que se destacam. Qual é então o sentido universal contido na história de Nadav e Avihu? Certamente não são todos que conseguem alcançar um nível de êxtase no qual a vida da pessoa fique em perigo, porque tem mais essa, você tem que conseguir chegar, né, nesse êxtase, para chegar a morrer, porque você já era bem elevado aqui, já conhecia bem a mística, não é? Alguns poucos precisam de uma advertência, mas e os demais? Aqueles que não precisam da advertência. Mas cada judeu é, às vezes, despertado a uma intensa experiência religiosa, particularmente no Shabat e nas festas.
Sabe que é um prelúdio do ano da era, do sétimo milênio? É um prelúdio? É um preâmbulo? Como é que chama? Prólogo? Não sei. É uma pitadinha, é um pouquinho, né? É um pouquinho do mundo vindouro, cada Shabat e cada festa. Totalmente simbolicamente falando, físicas que nos elevam a um estado diferenciado de consciência, a um estado elevado de consciência. Coisa que eu esqueci de dizer, é disso que se trata essas experiências que passaram Nadav e Avihu, que passaram os 4 sábios no Pomar, são estados elevados de consciência. Que interessante, né? Agora eu me perdi. Tarará. No Shabat e nas festas, e mais especialmente durante os 10 dias de arrependimento e sobremaneira no Yom Kippur. O judeu é temporariamente afastado de sua rotina cotidiana, de suas ansiedades normais e internamente se eleva além e acima de seus limites mentais normais. É nessas épocas que ele deve se lembrar que quaisquer que sejam as suas experiências ao entrar neste domínio sagrado, elas devem ser levadas com ele ao retornar ao seu mundo cotidiano. Ele não deve procurar o êxtase por si próprio, e nem para si próprio, mas sim em prol do subsequente retorno. Você foi no pomar buscar as frutas, agora você as traga para nós, para o mundo físico, seja altruísta, tenha a vontade. Uma experiência religiosa não deve ser deixada como uma memória, ela deve permanecer ativa e animando a sua vida inteira. Tal como Rabi Akiva, ele deve entrar e sair em paz, isto é, trazendo Deus e o mundo para bem junto, em harmonia. Quando há uma elevação de consciência, você nem fica lá e nem perde este estado alterado de consciência quando volta. Então ela continua elevada, mas a alteração precisa voltar ao normal. Agora, subtítulo 5. A bênção de Deus. Esta conexão entre a maneira de entrar e de sair do reino do sagrado não se aplica somente ao serviço do judeu, mas também ao próprio mundo material. Então nós vamos entender aqui, não se aplica unicamente a nós que meditamos, que estudamos profundamente, que vamos dar uma levantadinha no véu aqui da parte mística da Torá, é para nós também, mas também ao nosso próprio mundo, não só este momento, mas ao nosso próprio mundo material. Todas as necessidades, tanto as materiais quanto as espirituais, lhe chegam vindas de Deus. Então todas as nossas necessidades, elas vêm da mesma fonte, a necessidade de voltar para a fonte, a necessidade de ter as coisas aqui, não é? Tudo vem do mesmo lugar, de Deus. Se nos meus estatutos andares e meus preceitos guardares, dar-vos-ei as chuvas, e a seu tempo a terra dará o seu produto. É somente através da sua ligação com Deus que o judeu, nós vamos entender aqui, que a pessoa recebe as suas necessidades materiais. Aquele que diz, será bom para mim? Escutaram, né? Bom para mim, pois eu andarei na obstinação de meu coração. Será sempre provado, em última análise, que ele estava errado. E isto está denotado em nossa cidade, escrevendo o procedimento do serviço do sumo sacerdote. Era somente depois dele ter entrado no Santo dos Santos que ele podia orar pelo sustento do povo e assim garantir-lhe o sustento. Aqui é aquela metáfora. Todas as nossas necessidades vêm de Deus, não é? As materiais, as espirituais, tudo vem de lá, né? Suprir elas, não é? Vem do mesmo Deus. Então o sacerdote precisava primeiro entrar no Santo dos Santos para depois ter essa bênção, passar isso para o povo de Israel, não é? Então este é um simbolismo onde ele representa aqui o papel na terra, o papel de Deus. Ele é uma representação nesse momento. Bom, então é assim que o mundo público no qual o judeu habita e o mundo privado de sua experiência religiosa estão intrinsecamente relacionados,
Se ele traz a sua experiência ao mundo, o mundo fica assim santificado pelo homem e abençoado por Deus. A fonte deste texto é Likutei Sirot, volume 3, página 987993. Tive um final um pouco conturbado aqui. Digo o seguinte para vocês: entenderam? Gostaram? Perceberam que a Torá não vem nos contar simplesmente que você precisa cumprir as mitzvot, que você tenha aquelas leis rabínicas que vieram depois para fazer a ablução das mãos, abençoar o alimento, não é? Os homens judeus colocaram o tefilim e tudo. Perceberam que a fisicalidade ela é unicamente para nós, pessoas, para que nós consigamos compreender que existe aqui um simbolismo de algo que não está aqui, que não é concreto, que é abstrato, que é esotérico. Conseguimos entender aqui que foi muito mais do que um fogo que desceu do céu. Eles se queimaram, mas por dentro os corpos continuaram da mesma maneira. É como se tivessem tido um infarto, não é? Uma coisa assim, nós conseguem entender quando a alma olha e diz: este lugar é divino demais, eu quero ficar aqui. Esquece dos que estão encarnados, vivos, sua família, seus amigos, as suas missões aqui, mas eu gostei tanto que quero ir. E nada te importa do que fica. Um estado alterado de consciência existem em vários tipos de rituais, de substâncias ou simplesmente de uma entrega, que foi Rabi Akiva, uma entrega sabedora do que veio a fazer. Ele sabia o que estava fazendo dentro do pomar. Estudar o esotérico era para trazer as benesses, o regozijo para o mundo físico, para ensinar para os seus 24 mil alunos. Entende? Então nós precisamos entender isso. Você vai estudar profundamente, você vai compreender que tudo vem de uma tradição, de um livro divino, não é? Mas que quer nos ensinar algo muito maior. Nós precisamos transformar. Quando nós falamos, por exemplo, que nós precisamos subjugar a nossa alma animal à nossa alma divina, aqui o processo ele é o mesmo, né? Nós precisamos entender que a parte física, que abarca todos os limites aqui, ela tem a parte esotérica, ela tem a divindade dentro dela, nós precisamos que caiba dentro. Então a mesma coisa de subjugar a alma animal à alma divina é nós transformarmos a palavra desejo por vontade. Não é? Porque quando nós falamos que Deus teve desejo de criar, não é o mesmo desejo que nós. O desejo de Deus significa vontade. Vontade. Então nós transformamos o desejo em vontade, nós vamos então nos elevando a nossa consciência até chegarmos na anulação total. Mas este é o recolhimento do ser criado de volta ao seu Criador. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e faça meditações no seu tamanho, no seu alcance. Devagarzinho, entenda que se nós estamos aqui, se nós somos físicos, há um propósito. Vamos ler hoje, então, o Salmo 61. Ao mestre do canto sobre Neginat, de David. Ouve, ó Eterno, minha súplica e atenta à minha prece. Quando fraqueja meu coração, mesmo dos confins da terra, clamo a ti. Tu me atendes e me transportas a uma rocha elevada onde encontro proteção, pois tu tens sido meu refúgio, uma fortaleza ante meu inimigo. Possa eu morar sempre em tua tenda e abrigar-me à sombra de tuas asas. Ouviste, ó Eterno, os votos que te fiz. Assegura a herança dos que temem o teu nome. Acrescenta dias aos dias de vida do rei, e que se estendam por gerações seus anos. Que lhe seja permitido sentar sempre em seu trono em tua presença. Que bondade e fidelidade lhe sirvam sempre de proteção. Então, com salmos e canções para sempre, exaltarei teu nome e cumprirei os votos que te fiz. Até mais.